Boa noite, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, tendo o privilégio de estar com vocês, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus juntos. E queria que você estivesse comigo no mesmo espírito, nesse tempo de louvor, de adoração. Apesar de você estar aí na sua casa, ou sei lá onde você estiver, mas estivesse com o teu coração exaltando, adorando ao Senhor junto com a gente, amém? Prepara, Deus tem algo novo para você nesta noite, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Cante isso, teu coração. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Ele nos ama, nosso Pai. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai
tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declare: Santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Santo, santo, santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus. Não há outro, não há outro. Esse é o nosso desejo, Jesus, de te adorar, de bem dizer. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, Jesus, Jesus. Queria você cantasse a última vez. Adora o Senhor. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aí onde você está, se você puder, ofereça um aplauso a Jesus em louvor, em adoração. Aleluia. Exalte, engrandeça, engrandeça ao Senhor. Ah, Ele é digno, Ele é santo. Não há outro, não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Ah, Jesus. Boa noite, galera, tudo bem? Mais um MAG começando aqui, mais uma semana, mais um sábado. E hoje aqui o Rona me desafiou a estar trazendo a palavra. Vamos estar compartilhando aqui sobre as motivações do nosso coração, né? E como que isso interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus, né? Eu até perguntei pro Rona, né, antes de trazer essa palavra, eu falei: Rona, ultimamente a gente tem ouvido muita palavra de esperança e coisas desse tipo nesse tempo de reclusão. Só que o que eu tenho aqui já há alguns meses comigo que vem fermentando é uma palavra de exortação. Aí ele falou: mano, se o Espírito Santo tá mandando, vai mandar bala. Então já se prepara aí. Eu vou começar aqui com um versículo que está em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, do 16 ao 29. Nesse versículo aqui, Moisés, ele conta um pouco, ele relata de como estava a situação do povo de Deus depois que eles saíram, né, do Egito, depois que eles foram libertos do Egito. Então aqui Deuteronômio 32, 16, ele diz assim: eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis.
sacrificaram a demônios que não são Deus e deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do que Deus fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois essa geração é perversa, filhos infiéis. Provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os procurarei a ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles e a eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos, e em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens grisalhos. E disse que os dispersaria e apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou e o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo, que não tem discernimento. Quem dera fosse sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Eu vou ler de novo essa última parte. É uma nação sem juízo, não tem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Essa passagem é uma passagem bem pesada, né? E nessa passagem, por que a gente vê Moisés falando de Deus tão indignado com o seu povo, né? Porque o povo, ele era escravo no Egito, e eles clamavam, eles suplicavam para Deus dar liberdade para eles, né? E Deus, ele concedeu essa liberdade para o seu povo, e ele tinha planos lindos pro povo de Israel, né? Que no caso seria entrar, né, na terra prometida, né? Só que durante esse processo da liberdade deles e entrar na terra prometida, o povo de Deus, ele foi se perdendo. Eles clamaram por liberdade, Deus os libertou, só que depois os seus filhos se voltaram contra ele. Quando nós pedimos a ajuda de Deus e nós suplicamos a Ele, Ele nos ajuda. Só que nenhum deles entraram na terra prometida. Nenhum deles cumpriram com aquilo que Deus tinha planejado, com aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Deus tirou eles do Egito porque tinha algo muito melhor. Mas o povo, ele só quis saber da liberdade, só quis saber de sair de lá e de parar de ser escravo, mas esqueceu do resto da história, não pensou no resto da história, né? E aí por isso eu queria estar conversando aqui essa noite com vocês sobre qual tem sido a motivação do coração de vocês pela busca que vocês têm feito a Deus. Aqui no caso, a gente vê o povo buscando a Deus para ter liberdade do Egito. Mas a gente viu aqui nesse texto que a motivação deles era somente a liberdade. Porque assim, depois que eles foram libertos, logo depois, eles já começaram a se voltar contra Deus, já começaram a murmurar, a reclamar, a fazer sacrifício para outros deuses, né, e adorar ídolos. Então, começa a refletir já aí por que você tem buscado a Deus, né? Qual que tem sido a motivação da sua busca a Deus? E em Deuteronômio 31:20 diz o seguinte: quando eu estiver introduzindo na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E aí, enquanto eu for aqui
conversando com vocês, ministrando aqui e falando sobre as anotações que eu tenho, vai refletindo e vai comparando com a sua vida e com o estado que você está de relacionamento com Deus hoje, né? Quantas vezes depois que a gente consegue o que a gente quer, a gente ora muito por Deus para ter alguma coisa, não sei, por exemplo, um carro. Eu estou orando muito para ter um carro. E quantas vezes depois que a gente ganha esse carro, então a nossa busca, ela esfria. A gente para de buscar, a gente para de orar, para de ler. Então, vamos estar refletindo, né? Qual tem sido a nossa motivação. A gente está buscando a Deus pelas coisas que Ele pode dar pra gente, ou a gente tem buscado a Deus para ter um relacionamento com Ele? Porque esse é o propósito pelo qual nós fomos criados, né? Foi desde o início, lá no Éden, a palavra diz que Deus, ele descia à terra e tinha comunhão com Adão e Eva, e andava no jardim com Adão e Eva. Desde o princípio, desde a criação, Deus sempre quis ter relacionamento com a gente, né? Então, por exemplo, orei a Deus, clamei a Deus para ter um carro, Deus me deu o carro. Quantas vezes a gente não vê aquele irmãozinho que ganha o carro e depois sai da igreja? Alguém que está orando muito forte na célula ou no atmosfera, nas vigílias, faz pedido de oração por ter um trabalho, ganha esse trabalho e depois para de vir na igreja. Ou às vezes até tem o trabalho, mas não dá o dízimo, que é um mandamento do Senhor. Quantas vezes a gente vê pessoas orando por um namoro e quando começa a namorar sai da igreja? Ou até pior, às vezes se conhecem na igreja e acaba saindo os dois ainda, vai logo a dupla. Então assim, presta muita atenção agora nisso que eu vou falar aqui. Se possível, anota isso, grava isso, marca isso, mas presta muita atenção nisso que eu vou falar. A maioria das vezes que nós buscamos a Deus é por puro egoísmo. A maioria das vezes que a gente busca a Deus, a maioria das vezes que a gente ora, a nossa intenção é para sanar alguma necessidade nossa. E não é para conhecer o Pai, não é para ter relacionamento com Ele. Então, só nos convém adorar a Deus, só nos convém orar, só nos convém ler a Bíblia quando é algo que eu penso que eu estou precisando. Às vezes eu nem estou precisando daquilo, mas eu busco a Deus só para ter algo, e depois que eu recebo aquilo, muitas vezes eu paro de orar, paro de ler, paro de ter um relacionamento com o Pai, né? Então, a nossa busca não tem que ser pelas coisas que Deus pode nos dar, mas tem que ser para conhecer Ele face a face, né? Para aprender mais sobre Ele, para conhecer Jesus de verdade. E é por isso que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de orar e de ler a Bíblia. Porque quando você ora e você lê a Bíblia buscando um relacionamento com o Pai, quando você lê e ora a Bíblia naquele lugar de intimidade, no teu secreto, cara, é uma coisa muito prazerosa. É algo muito gostoso, é algo que quando você está ali, eu faço meu devocional no meu quarto. Quando eu estou no meu quarto e eu começo a buscar a Deus para estar conhecendo mais dele, aprendendo mais sobre ele, quando eu começo, eu não quero mais sair dali. Muitas vezes eu coloco um louvor e eu fico horas só no louvor. Aí depois eu fico mais um tempão orando, depois eu fico mais um tempão lendo a Bíblia, porque a gente tem que buscar conhecer a Deus. Deus, Ele quer ter relacionamento com a gente, Ele quer contar pra gente os segredos dele. Uma vez vendo uma ministração do pastor Eduardo Nunes, ele falou algo que pra mim foi uma revelação muito grande assim. Vocês já pararam pra pensar por que Jesus não sabe o dia que vai ser o dia do julgamento? Porque a palavra diz que Jesus revela pra gente os segredos dele. E se ele soubesse o dia que Deus ia voltar, ele teria que contar pra gente, porque ele não esconde nada de nós. Ele é o nosso melhor amigo. E aqui esse é um dos erros, né? Se não o erro mais sutil e o pior erro que um cristão pode cometer. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está buscando a Deus, mas a gente esquece de ver se aquela intenção pelo qual eu tenho orado é a intenção correta.
se aquilo que eu tenho feito, se eu venho aqui tocar, por exemplo, na banda, se é para os outros me verem, se é para eu mostrar que eu sei tocar algum instrumento, ou se é para louvar e adorar a Deus. Então é um erro muito sutil, é uma linha muito tênue, que a gente tem que ficar muito atento e tem que estar muito sensível à voz do Espírito Santo para a gente não cair nessa armadilha, né? De ter uma busca vazia, de ter uma busca baseada nas minhas necessidades e não naquilo que eu posso aprender e conhecer de Deus. Se a gente tem uma busca nesse sentido de eu busco a Deus só para pedir e para conseguir o que eu quero, vai ser uma busca em que a nossa oração muitas vezes, na maioria das vezes, não vai passar do teto, porque Deus não vai te dar algo que vai te afastar dele, como eu citei alguns exemplos aqui, né? Assim como o povo que era escravo no Egito pediu ajuda, Deus, ele ajudou e ele tinha um plano muito maior para aquele povo. Aqui em Lucas 11 e 12 diz: qual pai que entre vocês, se o filho pedir um peixe, e em lugar disso lhe dá uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dá um escorpião? Então assim, se você tá precisando de ajuda em alguma área da sua vida ou algo desse tipo, claro que Deus vai te ajudar, vai querer estar ali com você e vai te ajudar a superar isso ou te dar algo, mas isso não tem que ser o principal, não tem que ser o nosso foco. O nosso foco tem que ser Jesus. Nosso foco o Deus não é um robô que fica lá em cima falando, não, para esse daqui eu vou derramar a bênção, para esse daqui eu não vou dar, esse daqui eu vou salvar, esse daqui eu não vou salvar. Não, Deus ele tem sentimento também. Deus ele ama a gente, ele quer o melhor para nossa vida. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E é isso que ele quer pra gente. Assim como o povo do Egito, eles pediram por liberdade para Deus, e Deus já tinha preparado uma terra linda, a melhor terra para aquele povo. Mas porque o pedido deles era somente por uma necessidade deles e não para glorificar, honrar e ter relacionamento com Deus, isso não aconteceu. E todos eles morreram, com exceção de Josué e Caleb, né? Se você já conhece a história, porque Josué e Caleb, eles o tempo inteiro mantiveram o seu coração alinhado com o coração de Deus, né? Então Deus ele sempre está conosco. E do que adianta a gente ter esse tipo de busca vazia, esse tipo de busca, sabe, pra mim, focado em mim? É uma oração focada em mim, porque eu oro pra Deus, mas é pra conseguir algo que eu quero. Ah, Deus, me ajuda a ter um emprego melhor. Ah, Deus, me ajuda a ter um aumento. Ah, Deus, me ajuda a ter um carro melhor. Ah, Deus, me ajuda a ter uma namorada. Mas é tudo coisa que é pra me sentir melhor e não pra glorificar e honrar o nome de Deus, né? E Deus ele deixa muito claro na Bíblia que muitas pessoas vão fazer grandes coisas em nome deles. Muitas pessoas vão expulsar demônios, muitas pessoas vão fazer milagres, mas vai chegar ali no momento final, vai chegar ali na hora de entrar no céu e Deus vai falar: cara, eu não te conheço. Porque a gente está muito focado no que Deus pode derramar sobre nós, mas não está focado no coração dele, não está focado em andar com ele, em ter um relacionamento com ele. E esse é um erro muito grave que a gente pode cometer. Então, o que tem motivado você a estar com Deus? O que tem sido o seu objetivo com as orações que você tem feito? É para glorificar o teu nome? É para satisfazer o teu ego? Ou é para a sua vida refletir Jesus? Ou é para a sua vida glorificar o nome de Deus? O que a gente tem que sondar no nosso coração é o que eu tenho feito para ter um relacionamento verdadeiro com um pai, né? Ou você quer ser só mais um que fica só pedindo e não vive realmente o evangelho de verdade, não vive realmente tudo que Deus tem preparado para a sua vida.
Porque se você só viver de acordo com as suas necessidades, você nunca vai conseguir viver o que Deus preparou para você, porque você tem que estar alinhado com o coração dele e com as vontades dele para sua vida. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente vive um evangelho que gera vida. Quando a gente tem uma caminhada de relacionamento íntimo, ouvindo a voz do Pai, a gente anda no sobrenatural. E tudo isso é consequência. Não é tipo, Deus, eu vou te buscar, eu vou orar para ter mais poder, para fluir mais no sobrenatural, para expulsar demônios. Eu acabei de falar aqui sobre o versículo que a Bíblia cita, que não é pelas coisas que a gente faz, mas é pelo nosso coração, a intuição do nosso coração, né? Então, por muitas vezes a gente esquece ou nem sabe, mas o Deus de hoje é o mesmo Deus que a Bíblia conta, é o mesmo Deus de milhares atrás. Deus, ele foi o mesmo, ele é o mesmo e ele será o mesmo. E a gente muitas vezes esquece disso, né? Ele não muda. E do mesmo jeito que ele usava os apóstolos para realizar grandes coisas, para salvar muitas almas do inferno, para saquear realmente o inferno, para transformar nações, ele quer usar você, ele quer usar a mim. Só que a gente tem que estar disponível para isso e a gente tem que estar sensível à voz dele. E para estar sensível a Deus é só tendo relacionamento com ele. Não é simplesmente para demonstrar o poder dele, mas é porque assim, cada vez mais a gente vai estar mostrando Deus para o perdido. No final de Mateus, eu não lembro agora se é Mateus 26, mas tem aquele versículo que fala: ide por toda a terra e pregue o evangelho e forme discípulos. E é isso que Deus tem pra gente. A gente tem uma missão nessa terra. A gente não tá aqui de brincadeira, não tá aqui para ser o mais rico, não tá aqui para ter a maior família. Tudo que a gente fizer aqui nessa terra é passageiro. A gente literalmente está aqui de passagem. Aqui o período da terra é um período de tempo muito curto que a gente tem. Porque depois disso, depois que a gente acabar a nossa jornada aqui na terra, vai ser a eternidade. E aí, de duas uma: ou a eternidade no inferno, ou a eternidade no colo do papai. Então, da mesma maneira que Deus está louco para ter um relacionamento com a gente, da mesma maneira que Deus está louco para revelar os segredos dele para a gente, ele quer alcançar quem está lá fora também. Ele tá louco para ter um relacionamento para quem tá no mundão também, para aquele cara que tá usando droga, para aquele cara que bate na mulher. Ele ama eu e você, ele ama a gente que tá aqui dentro da igreja do mesmo jeito que ele ama um assassino. E é muito louco pensar nisso, né? Porque a gente com a mente humana não tem essa noção. Então a gente tem que levar o evangelho, a gente tem que ter relacionamento com Deus para ser parecido com Ele e cumprir o nosso propósito aqui na terra, que é de levar Ele, proporcionar para as outras pessoas esse tipo de relacionamento que hoje a gente conhece. Muitas pessoas sentem um vazio dentro de si e buscam em bebidas, buscam em drogas, buscam em sexo, enfim, várias coisas. Buscam, não sei, tem muitos exemplos, muitas coisas. Cada pessoa tenta buscar se preencher de uma maneira diferente. E nós temos esse segredo, nós temos a peça do quebra-cabeça que falta para preencher aquele vazio. E é isso que a gente tem que fazer aqui nessa terra. A gente tem que conhecer cada vez mais a Deus, para cada vez mais poder apresentar Ele para o mundo lá fora. Como que a gente vai apresentar Jesus para o mundo lá fora se a gente não conhece Ele? Se a gente não tem relacionamento com Ele? A boca fala do que está cheio o coração. Então agora já, para ir finalizando, eu queria estar orando, para a gente estar se quebrantando mesmo, e como o salmista diz, para estar sondando o nosso coração, e não necessariamente por pecados, isso também,
mas justamente pelo que a gente tratou aqui nessa noite, pela intenção do nosso coração. Por que a gente tem vivido? Por que a gente tem orado? Por que a gente frequenta a igreja? É só para o meu líder parar de encher meu saco? A gente tem que frequentar para chegar mais perto do Pai, para ouvir a voz dele, conhecer ele face a face. Então eu quero estar orando justamente por isso, para a gente estar agora restabelecendo o nosso relacionamento com Deus, para a gente estar nos quebrantando, estar pedindo perdão para Deus e estar chegando mais perto dele, estar quebrando barreiras para escutar a voz do Pai e estar andando conforme Ele quer que a gente ande. Então vamos estar orando agora. Ora você também aí no seu quarto, na sua sala, enfim, onde você estiver vendo essa mensagem. Se derrama agora na presença de Deus mesmo, se humilha para Ele, pede perdão para Ele, se quebranta, porque depois que você fizer isso, você vai estar com o coração limpo e o coração vazio para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa dar esse passo de arrependimento, esse passo de reconhecer: não, Deus, eu tenho falhado muito nessa área, de reconhecer: não, Deus, eu tenho sido muito egoísta e tenho vivido e te buscado por motivos errados. Ora agora, reconhecendo isso, que Deus vai começar a revelar para você os segredos dele. Então vamos estar orando. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o teu Espírito Santo venha estar tocando todos os corações que vejam essa mensagem, Paizinho, que escutem essa ministração, Papai, que esses corações venham a ser confrontados por Ti e confortáveis, Pai, na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha estar enchendo, Pai, essas vidas, Paizinho. Que o Teu Espírito Santo venha estar nos dando cada vez mais sensibilidade à Tua voz e aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Paizinho. Que o Teu Espírito Santo venha estar nos direcionando para seguir o caminho certo, Pai. Para que nós não venhamos nos desviar, Paizinho. E que quando nós conseguimos algo, Pai, que nós queremos, que nós precisamos, que seja para a honra e glória do Teu nome, Paizinho. Que não seja nada para nós mesmos, mas que seja tudo para glorificar o Teu nome, para que o Seu nome prevaleça, para que o Seu nome esteja nos holofotes, e não nós mesmos, Paizinho. Que as nossas ações, as nossas atitudes vão ser somente voltadas para a Tua glória, Paizinho, para o Teu nome, para a Tua honra, Pai. Que o Senhor venha nos dar ousadia para estar alcançando o perdido, para estar alcançando aquele amigo de trabalho, aquele amigo de faculdade, aquele parente que não te conhece ainda, Pai. Que o Senhor venha estar nos usando e nos dando ousadia, e que nada mais impeça, Pai, o nosso coração de ter um relacionamento verdadeiro contigo. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho. Então era essa a mensagem que eu tinha a deixar para vocês, galera. Tenham uma boa noite, reflitam bastante aí, porque antes de estar falando aqui com vocês, Deus me confrontou, né? Então, tamo junto, mais um MAG, o foco é Jesus, e vamos marcar essa geração e mudar o mundo. Boa noite.